Velha valsa, minha amiga, tão boêmia quanto teu cantor. Valsa triste, tu me obrigas a contar uma história de amor. Quem não viu um subúrbio distante, numa valsa um cantor soluçar, a pedir, a implorar, suplicante, a esmola de um beijo, um olhar. Eis que surge medrosa à janela, a donzela, a razão de seus ais. Ele então pede a ela que essa valsa não esqueça jamais. Esse disco evoca em mim assim, as lembranças do início da minha carreira, na década de 80. Né? Em 84 eu estava começando profissionalmente com o Cão Sem Dono, e o Paulo César Andrade de olho em mim, né? Me paquerando assim, meio na minha cola, né? Ele tinha planos para mim, né? E isso culminou com um convite feito pela Funarte, né? Nas pessoas dele, do Paulo César Soares, para que eu fizesse parte desse trabalho. Eu, então, um jovem, acho que tinha 25 anos, entendeu? E fazendo um outro tipo de música, né? E aí eles me convidaram para fazer parte desse elenco maravilhoso, que é o elenco que está aqui nesse LP. Paulo César Andrade preparou fitas cassetes com boa parte da obra do Custódio Mesquita, gravações, milhões de gravações, Aurinha Garcia, Orlando Silva. E eu mergulhei naquilo, eu fui fundo, assim, eu me lembro, esse período aqui, eu me lembro de eu em casa ouvindo aquelas fitas cassete, assim, compulsivamente, né? Para poder fazer bonito, para poder chegar no estúdio e fazer bonito, fazer a minha parte bonita. E foi muito bom porque foi logo de cara, assim, trabalhar com o Rafael Rabelo, com Cristóvão Bastos, né? Músicos super feras com quem eu nunca tinha trabalhado, nem imaginava, né? Me lembro de ver a capa, né? Quando chegou, me deram um exemplar, assim, eu falei, poxa, eu do lado dessas feras todas aqui, foi muito legal. Fiquei muito orgulhoso de ter participado desse trabalho, Projeto Almirante. E acho que uma coisa que era muito bacana da Funarte, né, era promover esses encontros, né? Por exemplo, convidar a Rosana, que estava no ostracismo, né, que não aparecia há muito tempo, mas que era uma grande cantora, para atuar junto comigo, que era um cantor que estava começando, né? E com a Marlene, que era uma cantora na época, ainda em grande forma, né? A Marlene, no meados da década de 80, estava no auge da forma, né? Ainda cantando e com todas aquelas características que fizeram da Marlene a Marlene, né? E com a Amélia Rabelo, que era também, talvez um pouco da minha geração, né? Ney Matogrosso, um cantor consagrado, fazer essa reunião, né? Vindo de vários lugares, de vários momentos. Eu me lembro de ter visto o Ney gravando Mulher. Eu não me lembro se é porque eu estava lá no dia para gravar alguma coisa ou se eu fui para ver o Ney Matogrosso, porque afinal de contas eu não ia perder essa oportunidade. Deixa louco assim, mulher. Marlene, Rosana Toledo e Marcos Sacramento. O roteiro do show. Poxa, eu nem me lembrava. Todo ainda antes de computador, né? Isso aqui deve ter sido tudo feito com Xerox, ou sei lá. Muito legal. Marlene era uma figuraça maravilhosa. Eu fiquei amigo dela, né? Por causa desse show, nós ficamos amigos dela. Até hoje a gente se fala e tudo. Mas a Marlene era uma estrela oriunda dos anos dourados da época de ouro da Rádio Nacional, onde as estrelas, as atrizes e as cantoras conviviam com títulos de rainhas, princesas e muito glamour. Mas a Marlene, ao mesmo tempo, também era mais ousada, foi um pouco mais para além disso tudo e cantou, foi intérprete de Gonzaguinha, né? Foi atriz, uma grande atriz também, trabalhou no teatro, trabalhou com Chico Buarque. Então ela tinha essa gama toda de experiência, né, trazendo ali pra gente, e muito difícil de ser dirigida. Mas enfim, o Vicente Maiolino
um diretor também muito rigoroso, muito cuidadoso, mas também muito respeitoso com aquela posição da Marlene. E o palco da Sala Funarte, um palco pequeno para muitos músicos e 3 intérpretes, né? E tinha um momento em que a Marlene, que tinha acabado de cantar um número, tinha que sair. Precisaria sair, porque era um número que a Rosana Toledo ia fazer, e a Marlene disse que não sairia. Naquele momento ela não sairia. E o Vicente ficou de saia, literalmente de saia justa, né? Ele não queria dirigir a Marlene, impor, dar ordens a Marlene, mas ele precisava argumentar com ela de que o palco era pequeno, não tinha... E ela disse para ele, mas escuta, por que eu tenho que sair? Não, porque a Rosana vai entrar e a gente não tem a gente não tem condição de te deixar totalmente no blackout, no escuro, porque o palco é pequeno, vai estar vazando luz em você. Ela falou, não tem problema, eu sou atriz, eu vou continuar em cena e vou me anular, eu me anulo. E aí ela se anulou, nesse momento. Então ela se anulou, eu não sei exatamente qual é o exercício, né, da anulação, não sei se é... Enfim, deve ter uma escola de um ator se anular. Mas o fato é que o Vicente, diante disso, não teve mais como argumentar e ela ficou ali anulada. Olha, realmente foram momentos assim de grande emoção, de muitas emoções que a gente viveu naquela temporada. Foram 2 semanas de temporada, casa cheia, lotada. Só do fã-clube da Marlene, né, era assim, lotava a sala e tinha que sobrar um pouquinho pro público dos outros, né, porque o fã-clube da Marlene era uma loucura, né, era uma loucura, eram eles revivendo o glamour do auditório da Rádio Nacional. Pela cidade, uma grande novidade, arranjei um novo amor. Antes do Cão Sem Dono, a minha formação, a minha memória musical, entendeu? Eu fui formado pelos meus pais que cantavam esse repertório quando eu era moleque. Eu via festival, eu via os festivais, eu gostava, eu parava de brincar, eu fui criado em quintal de subúrbio, brincando o dia inteiro, de noite, a mãe tinha que se esgoelar para botar você para dentro de casa, para te dar um banho, para tirar aquele preto do pé, para botar você para dormir, né? Mas eu me lembro que eu parava as brincadeiras porque eu ouvia as vinhetas dos programas nos anos 60, cara, tinha Fino da Bossa, tinha programa Elisete Cardoso, tinha programa na Record, que ela recebia todos, entendeu? Tinha o programa Flávio Cavalcante, eram muitos musicais, e os festivais todos, né, dos festivais da Record. E eu ouvia tudo isso, eu adorava, e misturado com as referências fortes dos meus pais cantando, que eram excelentes cantores, cantavam em casa, assim, fazendo... Eu tinha uma tia, que era irmã da minha mãe, que era minha madrinha de batismo, que era uma grande cantora. Ela nunca cantou profissionalmente, nunca saiu de casa para cantar, mas ela me ensinou muita coisa, da Isaurinha, entendeu? Da Ângela Maria, né? Ela me ensinou muita coisa, ela cantava, eu ouvia, esperava ela terminar, falei, de quem é isso? Ela me falava. Claro que ela falava que era da intérprete, né? Ela não sabia às vezes quem era o compositor. Isto é da Isaurinha Garcia, isto é da Ângela Maria, isso é da Linda Batista, né? Então, quando eu me reencontrei com esse repertório, passando pelo Cão Sem Dono, eu tinha assimilado já muitas coisas que o Cão Sem Dono me apresentou. Eu tinha passado pela década de 70, pós-festivais e pós meus pais, por convivência com amigos que me apresentaram, por exemplo, rock progressivo, que é uma coisa que eu adoro até hoje, né? Quando eu comecei a cantar no Cão Sem Dono nos anos 80, eu era fruto disso tudo, né? Então, assim, tudo que foi assimilado. E depois, quando eu fui cantar o Custódio Mesquita, estava em mim também, né? Não era totalmente uma novidade, né? Senhor do bom fim, seu filho plantou, mas o sol insistente no céu toda a terra secou. Pediu pra chover, pro verde voltar. O Tom Jobim sempre falou do Custódio como um ídolo, né? Era uma referência forte na obra musical do Tom Jobim, além de Villa-Lobos e de outros
influências clássicas, né, da música, da obra do Tom. Uma das influências do popular era o Custódio Mesquita. Então não precisa falar mais nada, né? Não precisa dizer mais nada sobre esse cara. Tem uma importância enorme, não só como compositor, mas como arranjador, como músico, né? Ele era pianista, tocava piano muito bem e tem arranjos maravilhosos na discografia aí, clássica da música brasileira, né? Dos anos de ouro. Tem arranjos do Custódio. Se você quiser entender por que Tom Jobim falava isso, ouve Noturno em Tempo de Samba, né? E aí fica esclarecido por que dessa... Da noite, na rua deserta, a vagar eu estou. Não tenho destino nem rumo, não sei de onde vim, não sei